Jorge, o Vandelmister, né? Estão aí já nos assistindo. E a gente vai iniciar, né? Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha história, e em seguida o Anderson também. Estou só centralizando aqui o meu aparelho, que está um pouquinho fora de esquadra. Acho que agora ficou bom, né? Simone, Vila Velha, Espírito Santo, seja bem-vinda, minha querida. É um prazer, né, estar recebendo aqui todos vocês. E essa live, né, a gente vai deixar ela gravada até no domingo, dia 8. E, inicialmente, eu quero contar um pouquinho sobre mim. Como eu falei, eu me chamo Silvia Lessa, eu sou coach de educação financeira, coach financeiro, e a minha história talvez seja parecida com muitas pessoas que vão assistir essa live ainda, os que já entraram, os que estão, né, já assistindo, mas a minha história talvez seja como a sua, que trabalha, e chega no final do mês, a sensação que tem é que seu dinheiro, né, não rendeu para nada, sobra, né, mês e falta salário. Acho que essa é a grande verdade, né, para a maioria das pessoas que vivem como um assalariado, como eu era há 20, né, quase 30 anos atrás. Eu sempre fui assalariada, era essa a minha condição. Vivia de um salário e trabalhei no meu último emprego por 20 anos, numa grande empresa, uma empresa que eu tenho muito, né, a agradecer por tudo que eu vivi lá, pelas pessoas que eu conheci, mas, acima de tudo, eu percebia que eu não conseguia, trabalhando da forma que eu trabalhava, realizar meus sonhos. Eu tinha muitos sonhos, eu tinha muitos desejos para trabalhar com várias coisas, e inclusive trabalhar com o que eu gostava de fazer, que é ensinar, e eu nunca tive essa oportunidade, essa abertura para eu poder trabalhar da forma como eu queria. E isso me frustrou por muito tempo mesmo. Eu me senti frustrada, mas eu precisava trabalhar, ganhar, como a gente diz, né, o ganha-pão, para ajudar na economia doméstica, né, no orçamento doméstico. E eu desejava, né, trocar de carro, eu desejava ter coisas, né, bens materiais, fazer viagens que eu não conseguia, só com o meu salário eu não conseguia. E aí eu quero saber de você, Jefferson e Felipe, que estão aí, Alisson acabou de entrar. Você já tentou fazer algo que não conseguiu fazer na sua vida? Digita aí se você já tentou fazer e não conseguiu por falta de dinheiro. Se vocês estão aí me ouvindo bem, digita aí se isso já aconteceu com você. Porque comigo isso aconteceu diversas vezes, muitas vezes. E eu quero saber, não só, né, de quem está nos ouvindo, eu quero saber também do Anderson, né, Anderson? Isso já aconteceu com você? Quando você era... Estou aproveitando enquanto você está falando, vendo quem é que entrou aqui e dar as boas-vindas para você que aceitou aqui a participar da nossa live, que entrou um pouquinho depois do início. Então, quero saudar você aí. Quem quiser digitar aí embaixo a cidade que mora, para a gente saber, é bacana, né? Para a gente conhecer esse Brasilzão afora aí. E respondendo aí a Silvia, eu acho que isso não é um privilégio de poucos, né, Silvia? Verdade. Infelizmente é uma realidade na vida de muitas famílias, de muitas pessoas. O nosso país, né, é um país que um percentual muito baixo realmente é que tem uma qualidade de vida acima da média, e a grande maioria tenta sobreviver, né? Uma coisa que reflete bem, no mês passado, mês retrasado, né, mês de janeiro, teve alguém que me mandou uma postagem que dizia o seguinte: estamos chegando no centésimo dia do mês de janeiro.
Por quê? Porque ele estava desesperado, parecia que o mês de janeiro não acabava nunca, ele estava na expectativa de receber o novo salário, né? Então parecia que o mês já tinha 100 dias, né? E talvez eu esteja falando aqui com alguém que tem essa sensação também, né? De, às vezes, para alguns, no dia 5, no dia 10, no dia 20, né? Já falta ali recursos, às vezes, para chegar ao final do mês com as despesas que são básicas, né? Então, eu já passei por isso também. Venho de uma família humilde, né? E isso realmente é uma virada, né, na nossa vida, quando a gente tem condições de olhar para trás e ver, né, que passou por um momento de grande dificuldade, mas que conseguiu superar, né? E acho que isso é bem bacana. E cada um aqui, eu acho que tem a sua história de superação, né? Legal, bacana, Anderson. Isso aconteceu comigo também. Quando eu, em determinado momento da minha vida, mais precisamente há uns 5 anos atrás, eu comecei a perceber que se eu continuasse fazendo as mesmas coisas que eu vinha fazendo, eu não iria mudar, minha vida não iria mudar, ia continuar da mesma forma. Eu via as pessoas realizando coisas, comprando carro, trocando de carro, mudando de casa, viajando, e eu ficava como aquela namoradeira, sabe? Aquela boneca, né, que fica na janela, observando a vida dos outros passar e a minha não mudava, nada acontecia. Até que eu resolvi dar um basta nessa situação e entendi que eu precisava fazer algo diferente e que existia algo lá fora que eu não sabia ainda, que eu precisava realmente mudar. E aí eu ouvi uma frase uma vez, onde dizia assim: o que eu sei me trouxe até aqui, mas o que eu vou ainda aprender vai me levar para onde eu quero ir. E é exatamente isso que eu imaginei. Eu imaginei que o que eu sabia, e tudo aquilo que eu achava que eu sabia muito, tinha me levado naqueles resultados. E esses resultados eu não aceitava mais na minha vida. Eu precisava dar um basta nisso, eu precisava mudar. Eu trabalhei durante 20 anos no meu último emprego como operadora de telemarketing. E dentro dessa empresa, eu tentei por diversas vezes trabalhar como a minha profissão, que é pedagoga. Eu sou pedagoga e fiz pedagogia empresarial na minha pós-graduação. E durante muitos anos eu tentei atuar na área de treinamento, onde não foi me dada uma oportunidade. Eu cheguei até a atuar por um tempo, por causa da minha grande experiência no setor, e viram, né? Eu fui muito bem aceita pelas pessoas que estavam novas, né, entrando, e eu ficava incomodada, porque eu falei, poxa, mas e a oportunidade para eu ser efetivada naquilo, passar a ganhar mais como aquilo? E aquela oportunidade não vinha. E aí foi quando eu resolvi arregaçar as mangas, colocar, né, a mão na massa, como a gente diz, e fazer efetivamente a minha vida acontecer. Eu não podia esperar que as pessoas me dessem essa oportunidade, já que ela não estava vindo. E aí eu pergunto para você, pergunto para a Thaís, pergunto para o Antônio, que está aqui nos assistindo, e todos os outros que já entraram, que estão aí agora na sala. Quantas vezes você já percebeu, né? Você tentou fazer algo que não conseguiu e se frustrou com isso? E até quando você vai continuar vivendo isso sem viver, sem fazer algo diferente para mudar essa realidade? Então, assim, foi isso que eu pensei. E aí eu decidi mudar. E através dessa mudança, eu comecei a empreender. Comecei a empreender, me tornei uma empreendedora, comecei a ganhar mais dinheiro do que o meu próprio salário, sendo uma empreendedora. Só que eu não tinha nenhuma educação financeira. Esse era o grande problema. E talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez esteja acontecendo, mesmo que aconteceu comigo, onde diversas vezes eu ganhei muito dinheiro, mas eu não soube fazer o dinheiro render, gerar, né? Renda, investir, fazer, guardar, saber acumular e saber investir, que é o principal.
E eu precisava ter essa mudança. E foi quando eu resolvi ir atrás desses conhecimentos para mudar a minha realidade. E aí eu pergunto, né? Como surgiu, né, Anderson? Fala agora você, fala a sua história um pouquinho para que as pessoas, né, possam também conhecer um pouco de você, da sua história. Conta aí. Opa, Edson beleza, pessoal? entrou. Estou vendo aqui o Edson entrando. Isso Parabéns aí aí. por nos dar Legal. o privilégio da sua presença, Rosângela também. Boa noite aí a Boa todos noite. vocês. E eu sou o Anderson Duarte, juntamente aí com a Silvia, nós criamos o método Money. E a minha história, ela não é muito diferente do que muitos de vocês, talvez estão aqui, muitos brasileiros. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Meu pai é português, minha mãe brasileira. Eu lembro que desde os 7, 8 anos de idade eu já ia para a loja do meu pai, ele tinha uma marmoraria, uma sapataria, e ali eu já fazia ali um atendimento ao cliente, do meu jeito, né? Isso com 8 anos de idade. Aos 14 anos eu já trabalhava numa empresa, né, junto com a minha mãe, ela trabalhava como costureira, né, numa confecção, e tinha uma estamparia. Então eu passei ali a ser impressor serigráfico, né, e fiquei até os 18 anos. Com 18 anos eu fui para as Forças Armadas, passei 8 anos, né, no Exército, onde aprendi muita coisa, principalmente para a vida, né, lições que são fundamentais hoje, disciplina, hierarquia, e a gente percebe como hoje o nosso país ele padece por falta de disciplina, de educação. Tive a oportunidade de trabalhar numa consultoria empresarial. E nesse momento, logo assim que eu saí do Exército, que eu fui para uma consultoria empresarial, eu descobri que esse mundo business, né, era o meu mundo. Eu ficava encantado, porque na consultoria eu tinha que visitar alguns clientes junto com um consultor, e nós íamos, né, em algumas grandes empresas, algumas multinacionais, e eu ficava encantado, né, com tudo que eu via, tudo que ele fazia, tudo que ele falava, as negociações, as grandes contratações e aquisições, e aquilo me fascinou. Mas por uma oportunidade, né, e também a gente acaba crescendo com algumas frases, né, que marcam a nossa vida, né? E a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre essas frases que nós chamamos aí de crenças. E a gente escuta muito, principalmente aqui no nosso país, que você precisa estudar, estudar, estudar muito, né, para poder fazer uma faculdade e arrumar um bom emprego, né, para que esse bom emprego você consiga trabalhar nele o resto da vida e ali se aposentar ou fazer um concurso público. E aí eu fiquei fascinado com essa ideia de serviço público. Então eu saí dessa consultoria empresarial e comecei uma jornada como servidor público agora do Estado, né, aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. E ali eu passei 14 anos. Foi muito tempo e tempo mais do que suficiente para eu perceber que no momento que eu entrei eu estava feliz, parecia, né, uma realização de um sonho, mas com o passar do tempo eu percebi algumas coisas. Primeiro, eu tinha enterrado um sonho, porque o mundo business é o que fazia meus olhos brilhar, empreender, né, trabalhar com empresas, com pessoas, né, com desafios. E ali no serviço público, muita rotina, né, muita repetição. É, Logo em pouco tempo eu cheguei num teto e aí eu tinha que decidir. Ou eu vou continuar aqui, né, e manter esse meu padrão, com uma aparente tranquilidade no futuro, ou terei que tentar algo novo. E foi no momento da virada. Eu fiz alguns cursos, alguns treinamentos, né, que me deram uma certeza de que eu tinha que voltar a sonhar, e mais do que isso, a realizar os meus sonhos. Então, nesse momento, eu saí do serviço público, montei uma empresa. Então, hoje eu tenho uma empresa com uma sede, uma filial, uma assessoria e consultoria, né, empresarial, jurídica, trabalhando principalmente na área de transporte e também
faço palestras, ministro, né, alguns treinamentos, inclusive esse que nós estamos aqui, que é o Método Money, do programa Geração de Riqueza, e que também é um sonho que eu estou realizando, né? Ao longo dos últimos anos, eu consegui fazer alguns cursos que eu tinha muita vontade de fazer, mas dentro do serviço público eu não tinha condições. E logo assim que, ainda dentro do serviço público, no finalzinho e depois continuando, eu fiz vários cursos, principalmente que me fizeram mudar a mentalidade. E a gente vai falar muito sobre isso. No Método Money, a gente trabalha muito a questão da mudança de mentalidade. Eu sei que você veio aqui porque talvez a chamada do Método Money, né, que nada mais é do que dinheiro em inglês, talvez tenha te atraído porque você precisa conhecer um pouco mais do mundo financeiro, precisa, quem sabe, trabalhar mais a educação financeira, finanças pessoais, quem sabe, finanças da sua empresa. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu fiz alguns cursos, né, de treinamentos financeiros, cursos longos, com grandes apostilas, aprendi muito, muita teoria, só que depois de alguns cursos desses eu voltei a cometer os mesmos erros. Porque muito tempo depois, na verdade, depois de tantos esses cursos e treinamentos, eu percebi que não adiantava ter muito conteúdo, eu tinha que mudar a minha mentalidade. Então, eu te convido, a partir desse momento, nessa live que nós estamos fazendo aqui, e também no Método Money, quero saudar aqui todos os mais de 200 pessoas que já participaram das nossas 6 turmas, né? Do método, na verdade, 7 turmas do Desafio Money, né? E muito, muito bom rever você aqui. Foi uma experiência incrível, tanto para vocês quanto para nós, desafiarmos, né, vocês a verdadeiramente mudar a mentalidade e expandir, né, o conhecimento. E eu quero dizer que eu também passei por isso. Eu não nasci com todo o conhecimento que eu tenho hoje. Eu precisei aprender e mais do que isso. A gente, às vezes, se torna uma ilha, né, com muito conteúdo, mas não coloca em prática. E a minha grande realização hoje é que eu consigo colocar em prática tudo que eu aprendi. Mas, Silvia, nós falamos como que começou, né? Na verdade, nos apresentamos, falamos já um pouquinho aí do Método Money, mas antes de a gente continuar a falar do Método Money, conta aí para o pessoal como é que começou essa parceria nossa, da onde que surgiu isso? Fala aí um pouquinho para a Para família vocês que Money. estão aí nos ouvindo, né? A nossa família Money, que a gente costuma dizer, essa parceria ela surgiu numa das nossas cursos, né? Formações que a gente fez e que a gente se conheceu. E eu contando um pouquinho da minha história, né, de frustração, de sentimento, né, de que eu ganhava até bastante dinheiro com o empreendedorismo, trabalhando ainda em paralelo com a CLT, né, com o meu trabalho de carteira assinada, e o Anderson com as dores dele com relação a toda a vivência dele, né, de funcionário público, não é isso, Anderson? E Isso toda aí. aquela os sonhos dele, né, ficou para trás e muitas coisas também, sem ter a educação financeira. E aí a gente compartilhou essa ideia e a gente começou a ver que a gente tinha sonhos muito parecidos. E aí, como a gente já vinha nessa busca, né, de desenvolvimento pessoal, nessa busca de conhecimento, de encontrar respostas, né, para as nossas dores, para aquilo que a gente vinha vivendo, a gente resolveu fazer essa parceria, né? Só que a gente não sabia o quê, como que ia se dar isso, qual o nome, o que a gente iria dar. E aí veio a ideia do nome, a palavra money, que na verdade a palavra money, ela não é, ela é dinheiro, né? Mas para a gente ela significa uma sigla onde a gente teria, né, os passos, né, 5 passos que compõem o nosso método. Não é isso, Anderson? Vamos falar então um pouquinho sobre cada passo desse, para que eles possam conhecer, né? Então vamos lá. Primeiro de todos, vamos lá falar o M. O que quer dizer o M, Anderson?
Então, o nosso método Money, né, como a Silvia acabou de falar, só acrescentando o que ela colocou, durante esse período que a gente conversava, a gente identificou, né, que tínhamos algumas dores, principalmente nessa questão financeira. Mas muitas das dores era porque no passado nós cometemos muitos erros, né? E conforme nós fomos aprendendo, né, um mundo de oportunidades que existe em relação a investimentos, a educação financeira, e a gente começou a entender e perceber os erros que cometemos, foi aonde a gente começou aí a pensar que, poxa, a gente tem um conhecimento legal, a gente percebe que muita gente não tem esse conhecimento básico, é uma realidade, né? A educação financeira não faz parte da educação no nosso país, nem no ensino fundamental, nem no médio e nem no superior, a não ser que você faça, né, uma faculdade da área financeira, mas nenhuma outra vai te dar esse ensinamento. E a gente decidiu fazer alguma coisa que fosse prática, né? E aí, o que ensinar? Nós tivemos uma ideia, dentro dos cursos, de alguns cursos que nós fizemos, uma técnica muito interessante é a técnica de modelagem. E nós começamos a estudar alguns milionários. Porque nós percebemos que no mundo todo existem milionários, existem bilionários, existem trilionários. E aí a gente tem que entender, será que essas pessoas, elas são extraterrestres? Elas nasceram ricas, porque vieram de uma família que já era rica? Ou verdadeiramente existe a possibilidade de você conquistar a prosperidade, a abundância, a riqueza? Então a gente começou a pesquisar alguns desses milionários e durante essa pesquisa nós fomos anotando algumas características e nós identificamos, né, na verdade, algumas características, mas dentro do método Money nós decidimos trabalhar 5 dessas características que é comum em todos esses grandes milionários da história, né, do mundo. E é exatamente isso que nós queremos passar para você. E a letra M, né, da palavra Money, nós falamos talvez do que eu sou mais apaixonado, né? Porque foi o que me transformou, foi aonde eu me vi, né, fazendo isso que hoje eu faço, que é ensinar pessoas, ajudar pessoas, que é o M de mudança de mentalidade. Eu sempre gostei de fazer muito curso. E olha, pensa numa pessoa que tem curso de áreas diferentes. Eu tenho enfermagem, silk, área administrativa, jurídica, enfim. Né? Então eu gostava de fazer curso, eu gostava de estar dentro de sala de aula, de aprender, muito conteúdo, mas faltava algo, né? Faltava realmente como colocar, para que serve tudo isso que eu aprendi? Né? Como é que eu coloco isso em prática? E eu percebia que coisas que eu sabia, né, e às vezes comentava com as pessoas, cara, faz isso, isso, aquilo, eu estava fazendo errado. E eu só entendi que realmente eu conseguiria colocar isso em prática com uma mudança de mentalidade. E dentro do método Money, a letra M, nós fazemos um trabalho realmente profundo, né, de mudança de mentalidade, onde o primeiro passo é fazer você, eu, né, cada um de nós, identificar exatamente, né, qual o seu estado atual, qual o seu momento de vida, no caso do nosso método Money, como é que está a sua vida financeira, e a partir daí a gente vai começando a entender aonde que estão os erros. Né? E dentro do M ainda, Silvia, existe... tem muita gente, quando a gente fala de crença, né, acha que a gente está falando aí de religião, espiritualidade, mas fala aí, pessoal, o que são essas crenças aí que a gente fala, crenças limitantes, crenças fortalecedoras? Essas crenças são crenças que a gente ouve desde pequeno, né? Quando a gente ouve lá atrás, na nossa primeira infância, dos nossos pais, eles falando, né, principalmente sobre o dinheiro, a forma que eles se relacionavam com o dinheiro. Então, muitas vezes eu me lembro muito bem, fica muito vivo na minha memória, a minha mãe, quando a gente saía de casa, ela falava para mim, para minha irmã, ela arregalava os olhos, botava o dedo assim na nossa cara, não me peça nada, eu não tenho dinheiro. E quando você ouve isso, justamente nessa tua fase, né, da infância, de 0 a 12 anos, essas crenças, elas vão sendo enraizadas no seu subconsciente
né? Que dinheiro não dá em árvore, dinheiro não é capim. E até eu convido a vocês que estão nos ouvindo, né? Que estão aí nos assistindo, digite aí uma crença que você tem ouvido, né? Que você lembre dos seus pais falando, né? Em criança. Será que alguém aqui já ouviu falar que o dinheiro é sujo? Se você já ouviu falar, dá um joia aí. Essa é muito comum, né? Eu ouvia demais, né? E eu queria me livrar do dinheiro, porque o dinheiro é sujo, né? Então, você não pode botar a mão, você não pode encostar no rosto. E quem aqui já ouviu o dinheiro é sujo? É uma das crenças, né? Uma das crenças, e assim, a gente fala muito sobre isso no nosso método, né? Principalmente nesse módulo da mudança de mentalidade, onde a gente vai mapear diversas, né, crenças limitantes e que onde se reflete na nossa vida. Então, essa aí do dinheiro é sujo, né? Se você. Eu pergunto a vocês vocês gostam de lugar sujo, de coisa suja? Ninguém gosta. Então, né? se você não gosta de coisa suja, e se dinheiro é sujo, né? Você ouviu isso lá atrás, como é que você vai? Você, quando tiver o dinheiro na mão, você vai querer se desfazê-lo imediatamente. Então, isso é uma crença limitante. E a gente, no nosso método, a gente ensina você como se livrar dessas crenças, né? Será que a pessoa está fadada a isso, Anderson? Ficar pro resto da vida com essas crenças ou tem como mudar isso? Me diz aí. Imagina se você, tendo todas essas crenças limitantes, ou pelo menos algumas delas, você estivesse condenado a morrer com elas. Seria terrível, né? Mas eu quero te dar uma boa notícia. A notícia é a seguinte: provavelmente, no mundo tecnológico que a gente vive, você já ouviu falar em HD, né? HD de computador, onde fica ali armazenado, né, todas as informações, né, os arquivos de um computador. E os programadores, eles utilizam, né, as técnicas, os conhecimentos para fazer novas programações o tempo todo, né, usando esse HD para arquivar e modificar. E a nossa mente, fazendo essa analogia, é muito parecida. Assim como é possível reprogramar um computador, a nossa mente também é reprogramável. E nós podemos transformar essas crenças que nos limitam, né, que nos limitaram, né, vamos botar isso já no passado, porque isso já não existe mais, nós podemos transformar essas crenças em crenças fortalecedoras. E dentro do método Money, a gente trabalha exatamente como você vai mudar essas crenças. Um dos módulos é trabalhar exatamente isso. Porque se você não mudar a mentalidade, não vai adiantar a gente dar o resto do conteúdo. Essa mudança inicial, ela é fundamental. E não é à toa, não é de propósito que nós colocamos ela como primeiro módulo. Porque o nosso desejo é que você mude. Automaticamente, você mudando a mentalidade, no método Money, nós estamos trabalhando, né, o seu pilar financeiro, a sua vida financeira. Mas essa reprogramação de crenças, você vai perceber que vai potencializar todas as áreas da sua vida, conjugal, familiar, profissional, intelectual, e eu tenho certeza que você vai ser uma nova pessoa. Mas para isso, existem exercícios, existe uma dedicação que você vai precisar. É isso? E continuando falando aí do método Money, nós falamos que o Money é uma sigla, né? Não é isso, Silvia? E a segunda letra de Money é a letra O. E a letra O também tem um significado. Qual é esse significado, Silvia? Isso aí, é otimizar. Otimizar gastos. Quem já ouviu falar aí em cortar gastos? Quando você fala em finanças, né, educação financeira, é um passo fundamental você mapear, verificar, né, identificar, ter a consciência da sua situação financeira atual, para que você possa começar a cortar gastos, eliminando, né, otimizando esses gastos de forma saudável para o seu orçamento, dentro da sua, né, realidade financeira, e aí sim você passar para o passo seguinte, que é a letra N. E que letra é essa? O que significa isso aí, Anderson? A letra N, ela é fundamental. Ela significa negociar, negociação. Muitas pessoas não gostam de negociar,
o preço que tiver ali na gôndola no mercado, o preço que falar, ele vai lá, paga, né, passa no cartão, parcela em tantas vezes. Mas se você for em alguns locais do mundo, e principalmente, como nós falamos no início, você conversar com uma pessoa que é próspera, que é abundante, que é milionária, que é rica, você vai ver que ele é um exímio negociador. Sabe aquele vendedor que quando você passa na vitrine e ele consegue ali com a empatia, com gatilhos, com palavras, fazer com que você entre e você nem pensava em comprar nada e de repente você está dentro da loja e a peça de uma roupa vai parar na sua mão e daqui a pouco você está no caixa pagando. Por quê? Porque ele é um exímio negociador. Nós falamos de vendedor, mas ele está negociando ali com você, com a sua mente. Ele está usando, né, uma técnica. E no Método Money, nós trabalhamos a letra N. Para que, primeiro, se você tem dívidas, se você está endividado, eu quero te dar uma notícia. Nós não temos como avançar para os outros módulos se você não se livrar dessas dívidas. Então, a negociação ela é fundamental e é nesse módulo que você vai aprender a como negociar possíveis dívidas que você tenha e mais, como você se livrar delas o resto da sua vida. E se você não tem, maravilha, parabéns para você. Nós vamos dar conteúdos que vai potencializar esse conhecimento que você já tem e nunca mais, ou quem sabe nunca na sua vida, você vai passar por essa tristeza que é possuir dívida. Eu já tive dívida, eu já tive cartão bloqueado, nome sujo, já fiz parte daqueles clubinhos, né, do SPC, enfim. Hoje, graças a Deus, isso não faz mais parte, né, da minha vida. É uma etapa que ficou lá atrás. Aprendi muito com isso e não quero cometer os mesmos erros. E é exatamente essa experiência, né, de negociação que a gente quer trazer para você. E aí, depois que você aprender a negociar, se livrar de uma vez por todas, né, das dívidas, aí sim, você estará preparado para o módulo seguinte, que é a letra E. Fala aí, Silvia, da letra E. E essa letra é justamente expandir. Chegou o momento de você expandir a sua renda. Você já economizou, né? Já cortou gastos, você já houve uma mudança de mentalidade, você já otimizou, né? Eliminou gastos, aprendeu a negociar, saldar dívidas para você avançar para o próximo passo. Agora é hora de você expandir, para que você possa crescer, se tornar uma pessoa, né, um investidor, gerar mais renda para você poder começar a desafogar o seu orçamento e passar para um estágio, né, de investidor, de pessoa que guarda dinheiro, que faz o dinheiro trabalhar para ela, para alcançar a sua independência financeira. Ela precisa realmente expandir. E a gente vai falar sobre isso, expandindo rendas, dando diversas maneiras, diversas formas, né, de você criar e gerar mais renda dentro da sua realidade, dentro daquilo que você trabalha hoje. E aí temos o último passo, que não é, né, menos importante só porque ele é o último. É muito importante também. E eu quero que você fale aí, Anderson, o que significa a letra Y? Então, a letra Y, também da palavra money, é uma sigla e esse momento é especial demais, porque é o último módulo, nós deixamos ele para o final, porque você já aprendeu, você já mudou sua mentalidade, você já aprendeu como otimizar a sua despesa, o seu gasto, né? Como você economizar para verdadeiramente, no futuro, você utilizar melhor toda essa economia. A letra N você aprendeu a negociar. A letra E expandiu escreve aí de 0 a 10, o quanto você deseja expandir a sua renda. Tenho certeza que a maioria vai colocar uma nota, bota aí de 0 a 10, o quanto você quer expandir a sua renda. Eu tenho certeza que é um desejo de todos nós. Mas a letra Y, ela significa, olha aqui para mim, ela significa yes. E faz aí você, yes, 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 yes. Sabe por que yes? Yes para os seus sonhos. Yes para os nossos sonhos, os meus sonhos. Muitas pessoas, às vezes ainda na meia-idade,
elas não têm mais sonhos, elas perderam a esperança. Algumas pessoas, com muita tristeza, eu digo que nunca sonharam na vida, porque não tiveram a oportunidade, não sequer isso passou pela mente, porque vieram de gerações e gerações, né, de famílias com dificuldades, não tiveram a oportunidade que você está tendo hoje de adquirir conhecimento para mudar o seu mindset, e olhar para a vida de uma forma diferente. E essas pessoas parece que o tempo parou, o tempo acabou e ela tenta ali se manter vivo até o final da vida e no final da vida ela fica ali dependendo, né, do INSS. Né? Eu tenho um pai de 88 anos, tenho uma mãe de 84 anos, trabalharam a vida inteira e eu sei o que é depender do INSS. Se dependesse disso, olha, ia ser complicado. E eu faço uma brincadeira, INSS. Quem sabe aqui o que significa INSS? Eu tenho um significado diferente. INSS, na minha interpretação, significa isso nunca será suficiente. Então, é exatamente isso que significa INSS. Isso nunca será suficiente. É triste demais você chegar no final da sua vida e ganhar ali R$ 900 e gasta quase 2.000 só de remédio. Você vai procurar um hospital e você não tem como ser atendido. Então, exatamente nesse momento, no IDIES, é que nós iremos mostrar para você que você pode sonhar. Que essas pessoas que hoje são milionárias, elas não são privilegiadas. Elas não são extraterrestres. Você pode ser o próximo milionário do mundo. Com certeza. Tenho certeza que eu estou falando aqui com muitos milionários. E eu tenho isso também, esse módulo, a gente fala também, porque uma das características que nós estudamos e que identificamos que é uma característica forte, né? E em todos, não? Na verdade, em todas as pessoas prósperas, abundantes, milionárias, trilionárias, é que elas têm um sonho e que esse sonho é um desejo ardente para que elas possam conquistar. Então, todas as pessoas que têm sonhos, mas que estão em busca dos seus sonhos, traçando um plano de ação, agindo, né, para alcançar aquilo que deseja, essas pessoas prosperam. Não adianta você ter sonhos e engavetá-los, colocá-los na gaveta, se você não agir. Então, dentro desse módulo, a gente vai falar sobre a ação, sobre tudo aquilo que você precisa realizar, de que forma que você tem que estruturar o seu sonho para ele se transformar numa meta. E essa meta num plano de ação. Tudo isso a gente vai falar dentro desse módulo. Agora, vamos avançar um pouquinho, né, Anderson? Por causa do horário, já são 9h18. E a gente vai falar agora dos bônus, né? Quais os bônus que quem fizer essa mentoria com a gente... Primeiro, vamos dizer como é que ela é composta, né? Essa nossa mentoria, ela é composta de 5 módulos, não é isso, Anderson? Isso. Todo esse conteúdo que nós acabamos de falar, nós criamos um treinamento, que ele é totalmente online, mas não são aulas gravadas. Nós faremos aulas ao vivo, onde eu e a Silvia estaremos com você em 5 quintas-feiras, a partir da próxima quinta, dia 12 de março. Quero convidar você para estar conosco nesse treinamento. E nós dividimos, então, todo esse conteúdo em 5 módulos. Agora, não ache que é um treinamento que você só vai receber o conteúdo. A gente vai colocar você para praticar. Cada aula, nós estaremos trazendo alguns conteúdos para você verdadeiramente aprender, mudar sua mentalidade, mas colocar em prática durante aquela semana. Porque na aula seguinte, a gente vai ver como é que foi a sua evolução, na verdade, dentro do nosso treinamento. E aí eu já falo do nosso primeiro e eu acredito que é o bônus que nós estamos dando para quem adquirir, né, esse treinamento. É o mais importante, que é o nosso grupo, né, do Master Money.
onde você vai fazer parte de um grupo de WhatsApp e nós estaremos ali conectados. Durante todo o período do treinamento, nós estaremos, além do conteúdo do treinamento online, que nós teremos ali nos 5 encontros, nós estaremos ali no dia a dia, acompanhando você, tirando dúvidas, trazendo dicas, né, valiosas para você realmente sair da esfera do sonho e colocar na realidade. É uma plataforma muito conhecida, a Hotmart, é fácil ali de acessar, a gente vai colocar o link, você vai clicar, vai ser direcionado para uma página, vai assistir as aulas com muita tranquilidade, ela fica também gravada para você repetir ali quantas vezes você desejar, né, durante esse período do treinamento, e nós estaremos à sua disposição. Isso aí. Esse é o primeiro bônus, né? Que é o grupo do WhatsApp. O segundo bônus, vocês vão participar, né, do grupo, ele já acabou de falar, vai ser o e-book Como Sair do Vermelho, que vocês também vão ganhar. Esse e-book foi escrito por você, né, Anderson? Que chique. Conta aí como é que ele foi escrito, o que você pensou aí para essa família nova. O e-book Como Sair do Vermelho foi uma criação que é um pouco do que aconteceu comigo, né? Eu acabei de falar alguns minutos atrás que eu também já tive endividado, já tive o nome sujo. E a ideia de criar um e-book Como Sair do Vermelho é verdadeiramente para ajudar você, ajudar todas as pessoas a não cometerem os mesmos erros que eu cometi e que muitas pessoas cometem. Então, nós colocamos todo esse material dentro de um e-book e você vai ganhar de presente, bônus. Se você entrar na plataforma lá do Hotmart, ele é vendido por R$ 77,00, mas você vai ganhar de brinde, né, um bônus que a gente vai dar aí para quem adquirir o nosso treinamento. Bacana. E o próximo bônus é o perfil. Vai ganhar um relatório de perfil comportamental. Não é isso? Um relatório VIP. Isso aí. E você como um analista, né, de perfil comportamental, fala um pouquinho sobre isso, Anderson. Durante a minha jornada, uma das formações que eu fiz foi de analista de perfil comportamental. E acreditem, isso é libertador. Você saber, né, no olhar, pelo jeito, pela forma de falar, pelas atitudes, qual é o perfil daquela pessoa e você conseguir se comunicar de uma forma assertiva, né? Isso tem muito a ver com a negociação e o perfil comportamental, ele primeiro vai te dar a certeza de qual é o seu perfil, né? E aí a gente desenha exatamente como é esse perfil e você vai ver que é como se estivesse olhando no espelho, que é a sua realidade, é o seu perfil. Então, esse é o primeiro passo. E agora que você já sabe qual é o seu perfil comportamental, como é que você vive, você age, você se sente, e você vai perceber como... Vou citar um caso meu. Quando eu fiz o curso, eu tenho um perfil chamado CS. Né? A gente vai explicar já já o que é isso. E eu tinha uma coisa que acontecia comigo que eu achava isso estranho, né? E as pessoas, às vezes, entendiam que eu era meio antipático, né? Não era muito sociável, mas eu sentia necessidade, principalmente quando eu chegava em casa, de ficar meio isolado, né? E como eu falei, eu trabalhei com serviço público, hoje trabalho, né, tenho empresa, e a gente trabalha com palestras, com treinamentos, então a gente fala muito, a gente tem muito contato, todo o dia inteiro falando, seja no telefone, seja pessoalmente. E quando eu chegava em casa, eu me trancava no banheiro e ficava, acreditem, eu fechava ali a tampa da privada, sentava em cima e ficava ali 1 hora. Eu achava isso meio louco, mas quando eu entendi de perfil comportamental, eu entendi que esse perfil S que eu tenho, ele precisa de silêncio, ele precisa de um cantinho para se conectar, né, como se estivesse conectando ali na tomada e recarregando as energias. E eu passei a entender que isso é normal, e isso foi libertador. Eu não era maluco, eu não era louco. Né? E é isso que o perfil comportamental faz. Você passa a entender você e o melhor, você vai entender o seu cônjuge. Imagina você entender o seu cônjuge. Como é que vai ser? Como seria? Você saber o que ela gosta ou o que ele gosta, né? Qual é se ele é mais de palavra, se é mais de gesto, se é mais de toque, né? Se é mais de presente. Da mesma forma, imagina você entender exatamente o que está na mente, como é que ele pensa, o seu chefe.
seria fantástico, né? Facilita Maravilhoso. até na hora de pedir aumento, porque você vai falar a linguagem ali do jeito que ele gosta de ouvir. Então, isso é perfil comportamental. É você realmente entender você, primeiro, e depois como você falar de forma assertiva com as outras pessoas. E isso é muito utilizado hoje pelas empresas na contratação de funcionários. Todo o RH de empresas, se tem alguém aqui que trabalha em RH e ainda não usa esse perfil, use, é fantástico. Você vai identificar exatamente qual é a característica da função que você tem na sua empresa e você vai contratar uma pessoa exatamente com o perfil para ocupar essa função. É fantástico. O nível, né, de satisfação, de resultado da empresa que utiliza esse sistema é muito superior. E pessoalmente também é fantástico você se conhecer e conhecer o outro, né? Com E a, certeza. e a gente tem mais um brinde ainda, né, Silvia? Não acabou, não. Não. Como a gente está falando de finanças, a gente precisa saber como é que você está. Né? Assim como eu sei como é que é a minha situação financeira, né? E quando você vai no médico, é, praticamente hoje, qualquer especialidade, ele vai te pedir ali uma série de exames, né? Para ele poder chegar ao quê? A um diagnóstico. Né? E exatamente isso é o nosso próximo bônus, que é o diagnóstico financeiro. Não é isso, Silvia? Exatamente. É um apanhado, né, de perguntas que serão feitas para que a gente possa detectar qual é qual é o seu mal, né? Vamos dizer assim, como médico, né? Você tem essa doença e que a gente possa identificar, na verdade, como, né, está essa situação. Se você está Isso aí. num endividamento crítico, num endividamento moderado, grave, se você consegue poupar, mas não tem reserva, né, de segurança, e tudo isso a gente vai tratar nesse diagnóstico financeiro. E a gente decidiu, antes de começar essa live, um último bônus que a gente não iria fazer, né? Mas a gente achou muito importante. E fala aí, Anderson, conta para eles. Eu quero falar para todos aqui, a gente está com um grupo que está em andamento, né, via WhatsApp, que é chamado Método Money. Tem lá mais de 100 pessoas que a gente está algumas semanas trocando muita informação, trocando experiência, é bem bacana. Se você tá assistindo aqui pelo perfil da Silvia, vai lá na bio, né, do Instagram da Silvia, você vai ver um link. Você clica naquele link, se fizer sentido para você, você vai ser direcionado para esse grupo de WhatsApp e você vai participar conosco, né, desse grupo. E lá para o grupo, tem algumas pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Obrigado aí por você, além de estar nos acompanhando lá no grupo, também acessou aqui a live. E eu quero dizer para você que faz parte lá do grupo, mas e para você também que está chegando, conhecendo a gente aqui através do Instagram, que além dos bônus que a gente falou lá no grupo, que são todos esses que repetimos aqui, nós vamos dar mais um bônus. Nós falamos que o Método Money são 5 aulas, né? Mas nós iremos aumentar, dar mais uma aula, um sexto módulo, aonde será uma consultoria financeira. Eu, a Silvia e mais uma pessoa, mais um consultor financeiro, estaremos ali online apresentando para você, né, todas as opções, né, de investimentos, né, e aí você já sabe, você já tem o seu diagnóstico, você já sabe negociar, você já sabe exatamente quais são as suas despesas, quais são as suas receitas, você já definiu quanto que você vai investir por mês. Então, nesse momento, você vai ver ali um leque de oportunidades e você vai verdadeiramente começar uma jornada. Uma jornada onde nunca mais na sua vida você vai precisar se preocupar com INSS, você vai aprender o que é renda passiva, e você vai aprender como ganhar dinheiro dormindo, né? Isso é fantástico. Então, nessa sexta aula, a gente vai tratar só disso. Então, quem está lá no grupo, a gente vai colocar também aqui daqui a pouco o link, pode adquirir o treinamento que esse sexto bônus está garantido para vocês, promessa, e a gente vai cumprir. Isso aí. E a gente nem chegou a contabilizar, né, com esse sexto bônus, porque uma consultoria dessa, né, de um consultor financeiro, bota aí mais de 250 a 300 reais ou mais, né? A Esse, gente já teve esse, alguns, isso eu digo só da consultoria do Danilo Couto, que é o esse, nosso consultor de investimentos, que vai falar sobre esse renda negócio. variável, renda fixa.
e ele vai dar uma série de opções de uma carteira, né, de investimentos através da corretora que ele trabalha, e vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre isso, sobre, né, ativos, passivos, o que vocês podem aí gerar de renda passiva, né, para o resto da vida aí, para vocês Ó, criarem a liberdade eu financeira. vou antecipar uma coisa. Antes de chegar nessa sexta aula, não fala mais com o seu gerente do banco. Você vai ficar muito triste quando entender o que os bancos fizeram com você durante toda a sua vida. Então, se você estava pensando em ir lá no banco, conversar com o seu gerente, fazer um. Sabe quem tem conta tem um banco aí que tem um PIC, tem outro que tem pé quente, tem outro. Sabe esses negócios aí? Acredite, pula fora. Isso aí não é investimento. A gente costuma ouvir muito poupança também, e no treinamento você vai entender se poupança é ou não é investimento, se é o melhor, se é o mais seguro realmente. Então, vem com a gente. E somando só esses 6 bônus, na verdade os 5 bônus iniciais, né? Nós tínhamos feito um somatório, ele totalizava ali R$ 533 que a gente está dando realmente de coração para você, porque nós entendemos que são conteúdos relevantes que vão fazer você sair da onde você está hoje para um patamar muito superior. E agora, com esse 6º bônus aí, então, esse valor agregado aí de bônus que você vai ganhar é fantástico. Aproveita aí essa oportunidade que é ímpar, para quem está aqui hoje, né, e quem está lá no nosso grupo do WhatsApp. Isso aí. E esses bônus eles estão garantidos somente para quem está no grupo, quem está assistindo a live e quem está assistindo a live e quiser, né, realmente fazer parte dessa nossa mentoria, desse nosso treinamento, vai escrever, vai entrar no grupo e vai escrever lá hashtag Família Money. Né? Isso aí. Para a gente saber que você estava aqui. Eu vou digitar aqui para vocês verem, ó. Hashtag Família Money. Família Money. Isso aí. Aí, hashtag Família Money, você vai entrar no nosso grupo lá no WhatsApp, digita isso aí que a gente vai saber que você está aqui e todos esses bônus estão garantidos aí para você. E eu quero falar o seguinte, só no ano, na verdade, o ano retrasado, eu fui em um treinamento e ano passado fui em outro, em Brasília, né, só esse treinamento que eu fiz, ele foi R$ 2.700 a inscrição. Hoje, conversando lá no grupo, alguém falou, se não me falha a memória, foi a Sandra, que fez um curso agora, há pouco tempo, pagou R$ 8.000. E realmente, esses cursos eles são caríssimos, eles dão muito conteúdo, muita apostila, muito material, além do aéreo, da hospedagem, da alimentação que você gasta, né, para ir até o local, passar ali alguns dias. Eu passei 3 dias, ela também falou que passou 3 dias, né, a Silvia também já fez alguns cursos, e o investimento é alto. Né? Só que nenhum desses cursos eles vão te dar um detalhe que é o que nós trouxemos aqui no nosso método, que é a mudança de mentalidade, é o que nós falamos lá no início. Você sai do curso com muito conteúdo, sai dali vibrando com várias informações, só que daqui a pouco você está cometendo os mesmos erros e não entende por quê. É onde a gente tem um diferencial no nosso método. Isso, deixa eu só interromper, porque aqui o Instagram está anunciando que tem 9 minutos restantes e vai cair a conexão. E a gente vai voltar em seguida, tá? 4 minutos. Então,